Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. E vamos terminar a análise da mensagem com a análise da última parte do encoberto, ou seja, os tempos. Fernando Pessoa, para a subdivisão da terceira parte do encoberto, escolheu o título Os Tempos. Fernando Pessoa já usara esta expressão no poema Quinto Império. Na quarta estrofe desse poema, ele diz-nos então o seguinte: passados os 4 tempos do ser que sonhou. E o que é que serão esses tempos, ou o que é que parecem ser esses tempos? Parecem ser os impérios que já tinham sido referidos também por Fernando Pessoa, sendo que 4 deles já foram passados e o quinto império será então esse futuro império que há de vir. E então, se a primeira parte do encoberto falava de símbolos, e naquele caso o símbolo perfeito e absoluto será então a imagem de Dom Sebastião, portanto ele será o encoberto, o desejado, o esperado. Na segunda parte teríamos então os profetas que irão revelar essa profecia, e a terceira parte será então o que aí virá, que tempos é que são profetizados, nomeadamente o tempo futuro do Quinto Império. E o poema que inicia esta terceira e última parte da mensagem intitula-se Noite. E vou passar a ler o poema. Primeiro, Noite. A nau de um deles tinha-se perdido no mar indefinido. O segundo pediu licença ao rei de, na fé e na lei da descoberta, ir em procura do irmão no mar sem fim e a névoa escura. Tempo foi. Nem primeiro nem segundo volveu do fim profundo do mar ignoto à pátria por quem dera o enigma que fizera. Então, o terceiro a El Rei rogou licença de os buscar, e El Rei negou. Como um cativo o ouvem a passar os cervos do solar, e quando o veem a figura da febre e da amargura, com fixos olhos rasos de ânsia, fitando a proibida azul distância. Senhor, os 2 irmãos do nosso nome, o poder e o renome, ambos se foram pelo mar da idade à tua eternidade. E com eles de nós se foi o que fez a alma poder ser de herói. Queremos ir buscá-los desta vil nossa prisão servil. É a busca de quem somos, a distância de nós. E em febre de ânsia, a Deus as mãos alçamos. Mas Deus não dá licença que partamos. Esta é a primeira fase do Quinto Império. É na noite que se vai começar a desenhar esse futuro e a luz que vai surgir mais tarde no horizonte de Portugal. E para mostrar esse surgimento da noite passando para o dia, Fernando Pessoa vai escolher um drama trágico-marítimo. O poema refere o episódio da exploração da América pelos irmãos Corte Real e que também vai acabar por os vitimar. João Vaz Corte Real tinha 3 filhos e todos eles exploradores. Gaspar Corte Real, Miguel Corte Real e Vasco Anes Corte Real. Todos eles foram navegadores e exploradores envolvidos em viagens para os mares a noroeste dos Açores. Ora, a carreira de Gaspar Corte Real como explorador autónomo tomou ímpeto quando o rei Dom Manuel I, a 12 de maio de 1500, lhe doou a capitania de juro e de herdade de todas as ilhas e terras que descobrisse no Atlântico Norte. Nesse mesmo ano de 1500 fez a sua primeira viagem à Groenlândia, não tendo, contudo, conseguido desembarcar, e no ano seguinte, em 1501, partiu numa nova expedição ao continente americano. No entanto, nunca regressou dessa viagem. Os outros 2 irmãos, Miguel Corte Real e Vasco Anes Corte Real, continuaram com esse legado de exploração. No entanto, Miguel Corte Real decidiu ir à procura do irmão desaparecido e, em 1502, numa das missões que levou a cabo para encontrar o irmão, acabou ele próprio também por desaparecer. Dos 3 navios que levou para procurar o irmão, ele tinha um navio, separou-se dos outros 2 navios e apenas regressaram 2 dos navios, sendo que o navio de Miguel Corte Real acabou por nunca regressar e nunca ser encontrado. Em 1503, Vasco Anes Corte Real quis ir à procura dos irmãos desaparecidos, mas o rei Dom Manuel I não lhe deu autorização, uma vez que se ele também desaparecesse, a linhagem acabava por terminar com ele.
acabou então por suceder ao seu pai como capitão donatário em Angra, na ilha de São Jorge. O rei Dom Manuel acabou também ele próprio por enviar uma expedição para tentar encontrar os 2 irmãos desaparecidos, mas nunca teve sucesso. Ora, este poema Noite, em relação ao advento do Quinto Império, refere um episódio passado, precisamente quer antes de Bandarra ou Dom Sebastião terem nascido. Ao lermos, no entanto, o poema, verificamos que Fernando Pessoa não se refere apenas a 2 mortes, portanto aos 2 irmãos, mas assim a 3 mortes. 2 mortos, mais um morto em vida, uma vez que o terceiro irmão não conseguiu concretizar o seu desejo, que era encontrar os seus 2 irmãos. E é assim que a primeira estrofe vai então relatar a morte do primeiro irmão e a busca pelo segundo irmão. A segunda estrofe mostra-nos o término da história. A história completa-se e vemos como é que, passado algum tempo, nem o primeiro nem o segundo irmão apareceram e o terceiro irmão, apesar de querer ir à procura dos seus 2 irmãos, acabou por ver negado esse seu pedido pelo rei Dom Manuel I. E este desaparecimento destas 2 figuras históricas acaba por ser mais um mistério. É um enigma que ainda ninguém conseguiu desvendar. E este mistério, estas mortes por desvendar, acabam por se enredar num destino maior que ainda não se conhece. O mar, neste caso, acaba então por tornar-se num instrumento divino que opera no destino dos homens. E o irmão que sobra, o irmão Vasco, acaba por sofrer, e esse sofrimento é o seu destino. Passará então a simbolizar algo, a ser também um símbolo de todos os sofrimentos. Na terceira estrofe, Vasco está agora sozinho e é o sucessor do seu pai. Ganha o cargo de capitão donatário e passa então a residir na casa do capitão. Em Angra do Heroísmo é uma casa senhorial, de pedra fria, e mais ainda, uma vez que quem a ocupa agora é este capitão que tem o coração vazio. O espaço é percorrido por ele de forma preocupada, como um cativo, perturbado não só pelas suas memórias, mas também pela sua culpa. Continua, no entanto, com os olhos rasos de ânsia, com a esperança de voltar a ver os seus irmãos. E a quarta estrofe torna-se completamente simbólica. Começa com uma metáfora. Senhor, os 2 irmãos do nosso nome, o poder e o renome. E é assim que Fernando Pessoa, ao pegar na morte dos 2 irmãos, vai incorporar o mistério. E nesse mistério vai incorporar os elementos da revelação. E esta tragédia pessoal de uma família vai passar a ser a tragédia universal de uma nação. Gaspar e Miguel deixam de ter nome humano, deixam de ter um rosto humano e passam a ser então o poder e o renome. E mais uma vez, tal como também já tinha acontecido com Dom Sebastião, que deixou de se chamar Dom Sebastião para se chamar o Encoberto, também agora temos a aniquilação do indivíduo relativamente a um povo. Tal como o poder e o renome morreram, também morreu o poder e o renome de Portugal. Mas eles desapareceram num mistério. A fama esmorece neste enigma. E uma vez que eles desapareceram, não foram encontrados os seus corpos, mantêm-se sempre nesta aura mais misteriosa de símbolos ou de mitos. E a quinta e a sexta estrofes vão transpor este drama precisamente para a nação. Vasco, na sua solidão, na sua intranquilidade, vai representar então todos os portugueses. E qual é a salvação para o país, para este marasmo em que o país estava caído? É esta busca, é sair desta prisão servil em que nos encontramos. Mas não podemos esquecer que esta não é uma busca material, mas sim uma busca espiritual, da luz do conhecimento. É na procura da verdade que vamos encontrar Deus. E Fernando Pessoa conclui o poema Noite com uma grande tristeza. Tristeza ao constatar a grande dificuldade de cumprir este objetivo pessoal sem termos a ajuda divina. Já o segundo poema da terceira parte do Encoberto é Tormenta. E vou passar a ler o poema. Segundo, Tormenta. Que jaz no abismo sob o mar que se ergue. Nós, Portugal, o poder ser. Que inquietação do fundo nos soergue. O desejar poder querer. Isto e o mistério de que a noite é o Fausto. Mas súbito, onde o vento ruge, o relâmpago farol de Deus, um hausto brilha e o mar escuro estruge.
Sendo assim, à noite segue-se então a tormenta. E depois de uma noite em que a realidade aparece velada nesta escuridão, escondida dos olhos e apenas sentida pela nossa intuição, a tormenta vai representar então um começo, uma agitação dessa nova vida que há de vir. E a primeira estrofe de Tormenta traz-nos o abismo. E um abismo que já tinha surgido em outros dois poemas da segunda parte de Mensagem, Mar Português e Ascensão de Vasco da Gama. Mas este abismo que está agora referido neste poema Tormenta não é a superfície, mas sim aquilo que está por baixo da superfície, ou seja, aquilo que está sob o mar, o infinito. E neste caso é toda a potência, tudo aquilo que Portugal pode ser, mas que nós não conseguimos ver à superfície, portanto não conseguimos ver logo, imediatamente, mas que temos que intuir, temos que inferir e que subentender. Essa potência, essa essência de Portugal está à espera de ser concretizada. E esse desejo de se concretizar, a razão de queremos concretizar é o desejar poder querer. Basta querermos para nos podermos soerguer do fundo do oceano. Ora, aqui o sujeito poético interroga-se sobre a situação do país e acaba por responder que Portugal está infeliz e ainda com um destino por cumprir. Questiona-se sobre o que deve fazer Portugal para recuperar essa antiga glória e que para isso ele tem que sair do esquecimento. Na segunda estrofe vemos que o que move essa inquietação não é apenas o desejo de querer, mas também o mistério de que a noite é o Fausto. Ou seja, é esse mistério que é a mais magnífica essência da noite. No meio dessa inquietação surge um relâmpago, o farol divino. E isto aponta para a intervenção divina sem a qual nada acontece. É essa permissão que nós estávamos à espera e que agora está marcada por este relâmpago, por esta luz que vem do etéreo, do divino. Na noite nós não tínhamos ainda essa autorização, portanto não tínhamos esse relâmpago, essa indicação divina, mas aqui ela já surge subentendida. É um facho de luz que rompe a noite e agita o mar escuro com a corrente dessa nova vida. Isto também vai mostrar que o país acaba por não estar contente com a situação em que se encontra inserido. E é um período de crise tanto política como económica. E do segundo passamos então para o terceiro, poema de Os Tempos. E neste caso, Calma. E vou passar a ler o poema. Terceiro, Calma. Que costa é que as ondas contam e se não podem encontrar por mais naus que haja no mar? O que é que as ondas encontram e nunca se vê surgindo? Este som de o mar praiar, onde é que está existindo? Ilha próxima e remota que nos ouvidos persiste, para a vista não existe. Que nau, que armada, que frota pode encontrar o caminho a praia onde o mar insiste, se à vista o mar é sozinho? Haverá rasgões no espaço que deem para o outro lado e que o Deus encontrado aqui, onde há só sargaço, surja uma ilha velada, o país afortunado que guarda o rei desterrado em sua vida encantada. Sendo assim, Calma vai ser então o terceiro dos tempos. E esta nova vida, depois daquele impulso da força que nós tínhamos visto na tormenta, sai da noite para uma calma inesperada, quase que uma reflexão ou uma contemplação. Normalmente, na linguagem dos navegantes, diz-se que depois de tempestade vem a calmaria. E é neste momento que o regresso é impossível, não há agora volta atrás. A partir do momento em que se começam a colocar as rodas a mexer, portanto, esta nova vida a surgir, já não se pode parar. A nova obra vai ser começada pelo relâmpago, portanto, tivemos então aí a permissão divina para o início, o advento desta nova vida, e agora o que podemos fazer é esperar em calma, em consciência. Na primeira estrofe vamos retomar uma temática que já tínhamos visto nas Ilhas Afortunadas, em que temos a certeza que não há uma costa física onde poderemos aportar desta nossa viagem, sendo que o poeta vai desmaterializar tudo para podermos chegar à essência pura. Esta costa não se pode encontrar, por mais que nós tentemos, ela não se vai conseguir encontrar, uma vez que ela não existe, e que estas ondas que nós ouvimos bater nesta costa são um sinal. E é um sinal de divino, de algo que está prestes a acontecer.
Na segunda estrofe, este oxímoro de ilha próxima e remota, uma ilha afortunada onde se diz que vive Dom Sebastião enquanto está à espera para poder regressar, mostra então que esta ilha não existe. Está presente no nosso subconsciente, mas a nossa vista não a consegue ver e o poeta acaba por retirar-lhe toda a consistência física. É uma ilha que é uma ilha pensada, não uma ilha real. É uma ilha que só se encontra nos nossos sonhos e no nosso pensamento. E é por isso que esta ilha é um objetivo espiritual. Nenhuma nau a vai poder encontrar porque não são as naus que vão ter que ir ter com ela, mas sim a alma. Na terceira estrofe continuamos a reforçar esta ideia de que esta ilha não existe e nesta calma que encontramos neste poema todas as certezas físicas desaparecem. Não é por acaso que saímos todos da noite para esta aventura. A noite torna-nos a todos iguais e traz aquele equilíbrio que acaba por fazer desaparecer todas as diferenças das personalidades. Esta calma que nos vai assaltar agora, depois da noite, acaba por ser um medo, mas ao mesmo tempo também uma coragem à espera daquilo que aí vem. E sabemos que vai ter de ser necessária uma grande coragem para se poder acreditar em algo que não conseguimos ver e que não é real nem é concreto a nível físico. Uma vez que não há nenhum país onde se encontre este rei desterrado, só o símbolo vai resistir, só este mito é que vai resistir. E ele é frágil, ele é invisível e é preciso uma grande coragem para se poder acreditar nele. E da calma passamos para o quarto tempo, antemanhã. E vou passar a ler o poema. Quarto, antemanhã. O mostrengo que está no fim do mar veio das trevas a procurar a madrugada do novo dia sem acabar. E disse: quem é que dorme a lembrar que desvendou o segundo mundo? Nem o terceiro quer desvendar. E o som na treva dele a rodar faz mau o sono, triste o sonhar. Rodou e foi-se um mostrengo cervo que seu senhor veio aqui buscar. Que veio aqui seu senhor chamar aquele que está dormindo e foi outrora senhor do mar. Antemanhã é o momento do dia em que temos o alvorecer, em que o dia está a surgir em alvorada. Ainda não é o dia completo, ainda não é a concretização daquilo que estávamos à espera, mas é o caminho para chegar até lá e que já está mais perto. Portanto, estamos a sair da noite e é um momento de transição. E, portanto, se formos buscar os poemas anteriores, começamos na noite e depois da noite a alma decide na tormenta começar a agir e em calma ter consciência e preparar-se para o advento do que aí vem. E o que é que acontece então agora? Vemos o surgir de um dia novo em antemanhã. Esta antemanhã vai levar a um futuro que não chegou ainda e por isso ele ainda é incógnito, ainda é incerto. Obviamente que tudo isto se vai desenrolar num espaço simbólico, imaterial, quase como se fosse um sonho. Este é um mar sem forma e esta é uma nau imaterial. E o mostrengo surge aqui de uma forma um bocadinho diferente da que nós já tínhamos encontrado anteriormente. Temos aqui um mostrengo muito mais simbólico, muito mais enigmático, muito mais misterioso. Enquanto que na segunda parte da mensagem, Mar Português, tínhamos o poema O Mostrengo e aí o mostrengo era muito mais humano, mesmo sendo de rocha, tinha sentimentos humanos. Neste poema o mostrengo já está transformado em símbolo. É menos vivo, mais irreal, despido de qualquer sentimento que nós tínhamos visto no outro poema e iluminado também com outra luz. É ele que vai surgir agora das trevas a procurar este novo dia. E um novo dia que nós sabemos que vai significar o princípio de uma nova era. E agora é ele que vai avisar, é ele que vai falar, quando antes era ele que se espantava com a passagem dos portugueses. E o mostrengo faz aqui uma pergunta retórica. Quem é que dorme a lembrar que desvendou o segundo mundo, nem o terceiro quer desvendar? E esta pergunta retórica do mostrengo é deixada intencionalmente ao vazio do mar. É uma espécie de reflexão, de pergunta que obriga o leitor a pensar, a refletir precisamente sobre esta situação em que se encontra neste momento. E na segunda estrofe, o mostrengo mostra a necessidade de se abandonar o segundo mundo
em prol do terceiro. E também é um facto que, neste momento, o mostrengo acaba por abandonar o homem. Ele vai-se embora e o homem é deixado só. E neste momento já nem o mostrengo resta do passado. E o que nós percebemos é que ele afinal era uma ilusão, um fantoche de uma outra vontade, quase divinizado. E quando este senhor do mar se vai, é então a verdadeira aurora do novo dia. Nós temos que deixar para trás, temos que fazer um corte com o passado para podermos construir um futuro novo. E esta antemanhã vai buscar um bocadinho também a ideia de viriato que nós encontramos no brasão. Ele vai ser aquilo que vai ser a pré-história, vai ser a base, a haste. E Pessoa em Viriato dizia então o seguinte: teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada e é já o ir a ver o dia na antemanhã confusionada. E terminamos a mensagem e esta terceira parte do Encoberto com o quinto tempo, nevoeiro. E vou passar a ler o poema. Quinto, nevoeiro. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como o que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mau, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro. Tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora. Valete fratres. Apesar deste ser o último poema da mensagem, não vamos acabar em grande clímax ou apoteose. Temos precisamente aqui o oposto. E tudo o que ele diz neste poema não é nada do que não tenha já sido dito anteriormente. É quase como que fazermos um círculo sobre este poema que se vai fechar agora. E volta então a relembrar aqui tudo aquilo que já tinha dito para trás e esta vontade de novo início. Este é um poema mais fechado, é um poema mais triste, é um poema de conclusão e que mostra este sentido de missão que nós já tínhamos visto ao longo da mensagem. Ainda não vai ser o poema a glorificar este novo império, este novo mundo, mas sim uma ponte para o futuro. Este nevoeiro em que nós ainda nos encontramos, mas que quando se dissipar vai trazer esse claro dia. E é precisamente esse novo sol que vai destruir o nevoeiro em que nos encontramos. Há um grito final neste poema, é a hora. E esta hora é o fim da obra, é a concretização da missão. Não percebemos muito bem que hora será, se humana, se divina, mas sabemos que é inevitável. Há certezas da hora, ela tem de acontecer. E para Fernando Pessoa é este o momento. Já chega de dormir, já chega de sonhar, já chega de estar debaixo deste nevoeiro. É a hora de despertarmos, é a hora de sairmos desta neblina do conhecimento e passarmos então para o claro dia, que é claramente o nosso destino. O mostrengo cervo foi-se e agora cabe-nos a nós tomarmos uma ação. E qual é essa ação? É uma ação imaterial, é uma ação de revelar todos estes mistérios que tínhamos andado a ver ao longo da mensagem e que já nos tinham sido anunciados por vários profetas, inclusive o próprio Fernando Pessoa. E a mensagem da mensagem é precisamente então essa: procurar no íntimo essa razão que ilumina a vida e que vale a pena ser vivida. E apesar desta tristeza que nós vamos encontrar neste poema, esta é uma mensagem bastante otimista e bastante positiva. E vamos terminar a mensagem precisamente com este apelo, com este abraço forte, o Alete fratres. Adeus, irmãos. Não será só um adeus, mas será um até já. Esta é uma elocução em latim que é retirada de um ritual maçónico e por isso vai ter então um significado bastante hermético. E Fernando Pessoa parece estar a comunicar que se vai despedir de todos aqueles iniciados, os seus irmãos templários e Rosa Cruzes, que vão compreender precisamente o significado das suas palavras e através delas vão agir para o futuro de Portugal. É um adeus presente que vai ser lançado então para o futuro. Este poema apresenta-nos a situação de Portugal de uma forma bastante negativa, uma vez que a nação se encontra em decadência, faltando-lhe a vitalidade, a determinação para ultrapassar esse marasmo em que se encontra. Para além disso, temos também uma nação
mergulhada numa situação de incerteza. Sendo assim, e acompanhando a situação do país, o estado de espírito dos portugueses é de confusão, é de desorientação, é de apatia, de desalento e também de falta de esperança. Parece que o povo não tem a vontade necessária para se reerguer. Então, que ânsia é esta que distante chora? É a ideia de um desejo forte que no futuro Portugal consiga renascer e voltar a ser glorioso. Há uma tristeza presente porque no presente esse desejo ainda não foi alcançado e é por isso que esta exclamação final acaba por funcionar como uma exortação. É um encorajamento por parte do sujeito poético ao povo português para agir. Chegou então a hora de Portugal ressurgir, de cumprir a missão para que foi destinado e fundar este quinto império espiritual. Podemos considerar que é muito importante para o sujeito poético esta hora, uma vez que ele a coloca em maiúsculas. Mas ainda existe esperança para o país, uma vez que é a partir do nevoeiro que nós podemos ressurgir para uma nova vida. E aqui vamos buscar igualmente o símbolo sebastianista que sugere que Dom Sebastião há de regressar num dia de nevoeiro. Sendo assim, o nevoeiro representa apenas uma fase que vai antecipar o advento de um momento muito maior e que será então a antecipação do Quinto Império Português. Este Valete Fratres mostra então os destinatários desta exortação, os portugueses. Todos aqueles que compreenderam o significado das palavras e da mensagem e que vão então cumprir a missão a que estão destinados. E qual é ela? Reerguerem-se e lutarem por este Portugal e por este Quinto Império. E este império é um império de fraternidade humana e daí a palavra fratres, irmãos. É então assim que nesta mensagem nós encontramos uma visão bastante épica, metafórica e profética. Esta é a visão pessoana do Quinto Império. É como se a mensagem fosse o sonho de Portugal ainda por realizar. E Fernando Pessoa diz então o seguinte sobre a mensagem, o único livro de poemas em português publicado em vida do autor. Sou um nacionalista místico, um sebastianista nacional. Nestes 44 poemas da mensagem contam-se séculos da história de Portugal, das suas glórias e das suas tragédias. Fernando Pessoa contempla o passado dos heróis e dos mitos, desde Ulisses a Dom Sebastião, e encontra neste pequeno povo das descobertas a grande raça que partirá em busca de uma Índia nova. Não para conquistar um império material, mas sim um império espiritual e cumprir o desígnio divino de um quinto império. E terminamos então assim a análise da mensagem de Fernando Pessoa. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.